Olá, meninos e meninas da EREM, jornalista Trajano Chacon. Hoje a gente tem uma proposta de videoaula para vocês, né, como foi determinado, e eu estou aqui para fazer uma revisão para a nossa prova do quarto bimestre, né? Dentre tantos assuntos que vimos, variação de entalpia vai cair na prova, tá? Meu objetivo aqui não é apenas somente mostrar a resposta correta, mas o meu objetivo está em interpretar textos, tá? E fazer você pegar aquelas informações que foram vistas em sala de aula, fazer você lembrar dessas informações e saber usá-las para resolver uma questão como essa, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão da PUC de Minas Gerais. A queima do gás de cozinha, propano, ocorre de acordo com a seguinte equação. Pausa. Vamos discutir um pouquinho esse enunciado. Tem algumas coisinhas aqui que eu quero conversar com vocês. Então, a primeira aqui, ó, a queima, tá? Ora, quando a gente fala em queima, a gente tem um sinônimo. Queima é sinônimo de combustão. Se eu falo em combustão, eu logo vou me lembrar que a combustão, tá? A queima é sinônimo de reação exotérmica. Então, quando ocorre uma queima, ocorre uma combustão. Se ocorre uma combustão, ocorre uma reação exotérmica, que é caracterizada por liberar calor. Olha aí, você utilizando as informações da sala de aula. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre gás de cozinha, tá? Que ele coloca aqui o texto, coloca entre parênteses a substância propano, tá? Primeiro, o que eu quero discutir aqui com você? Que gás de cozinha, tá? Não é uma substância. O gás de cozinha, ele é uma mistura de alguns gases derivados do petróleo, tá bom? Nessa mistura gasosa, dentre os gases, aquele que vai aparecer em maior proporção é o propano, tá? Então, eu não posso dizer que o gás de cozinha é 100% propano. Não posso. Eu tenho que lembrar que ele é uma mistura de alguns gases. Nessa mistura, o gás propano é o que vai aparecer em maior quantidade. Até aí, tudo bem? Certo. Vamos lá. De acordo com a seguinte equação. Então, olha aqui a equação, tá? E nós vimos em nossas aulas que a equação química, ela é dividida por uma setinha, tá vendo? Então, tudo que fica antes da setinha são os reagentes. Tudo que ficar depois da setinha são os produtos, certo? Uma equação termoquímica como esta, ela traz para a gente o valor da variação de entalpia, ΔH. A gente precisa saber interpretar o valor de ΔH, tá? Vamos lá, como é que a gente interpreta? Ó, ΔH é igual a menos 2.200 kJ. Quando queima, propano libera
2.200 quilojoules. Aí você diz, professora, essa equação, ela é exotérmica? Sim, tá? Suponhamos que ele não tivesse falado em queima, tá? Como é que eu sei que ela é exotérmica? Através do sinalzinho do ΔH. Se o sinal de ΔH for negativo, sinal negativo, ΔH menor que zero, você tem uma reação exotérmica, que libera calor. Esse sinal de menos aqui está dizendo para você que esta reação, quando ocorre, ela libera, esse menos tem o valor da palavra libera, calor, tá bom? Agora, se ΔH for positivo, se ΔH for maior que zero, aí você está diante uma reação endotérmica, que ocorre absorvendo calor. Não é esse caso, tá bom? Mais um pouquinho. Desculpa aqui, tô me ajeitando, tá? Considere essa equação e é incorreto afirmar que, deixei aqui bem para chamar sua atenção, nós temos 4 alternativas, somente uma está incorreta. Essa uma que está incorreta é que satisfaz como resposta da questão, tá certo? Então, temos que prestar bastante atenção se a questão pede o correto ou se pede o incorreto, tá bom? Vamos em frente. A reação de queima do propano é exotérmica? É exotérmica, sim. A gente já analisou o texto, não lembra? Tá bom? Então, sim, está correto isso aqui, tá? Não pode ser a resposta. Você está procurando a incorreta. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos? Sim, toda reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Então, entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos somente para as reações exotérmicas. Então, aqui está correto, certo? E aqui certo também. Letra C. Olha aqui. Letra C. A queima de 1 mol de gás propano produz 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de gás carbônico. E agora, como é que eu faço isso? É verdadeiro? Tá? Ou falso? Tá certo ou tá errado? Bom, pessoal, essa alternativa C, ela, na verdade, ela é uma questão de estequiometria, tá bom? Nos cálculos estequiométricos, eles são divididos em cada caso. Às vezes tem estequiometria de reagente limitante, reagente em excesso, grau de pureza. Mas aqui é o caso mais simples, tá? Eu quero produção, tá? Então, primeiro passo é, através do texto, eu perceber quais são as substâncias da reação que estão relacionadas dentro do texto. Então, vamos dar uma lida. A queima de 1 mol de gás propano, olha, a primeira substância que eu achei, produz 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de gás carbônico. Então, estequiometria envolve quais são os conteúdos da matemática? Razão e proporção e regra de 3, tá bom? Mas para que eu possa fazer a razão e proporção e posteriormente a regra de 3, eu preciso perceber no texto quais são as substâncias que estão relacionadas. Então, de acordo com esse texto, pessoal, estão relacionadas o propano e o gás carbônico. Bom, percebendo isso, eu vou ver a proporção de um para outro.
tá? De um para outro, de uma substância para outra. Então, aqui, ó, quando não tem número na frente, é porque é um mol de propano. Quando queimado, produz 3 mols de gás carbônico. Aí você poderia dizer, não, professor, então isso aqui está errado. Essa é a resposta. Cuidado. Aqui, ó, a queima de um mol de gás propano produz 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Aqui eu estou falando a relação proporcional. A cada 1 mol de propano, produz 3 mols de CO2. Certo? Mol significa quantidade de matéria. Mol não é, digamos, a abreviação da palavra molécula. Não é isso. Cuidado, tá, gente? Então, eu vou me interessar apenas por esse pedacinho da equação. 1 mol de propano, C3H8, produz 3 mols de CO2. Ok? Então, olha a proporcionalidade. 1 está para 3 mols, né, pessoal? Não podemos esquecer. Bom, eu já sei que vai produzir 3 mols de gás carbônico. Mas lá, ó, quer saber quantas moléculas? Para satisfazer, para achar, para calcular, para encontrar quantas moléculas de CO2 existe aqui dentro, nós vamos utilizar uma constante. Na química, tem alguns números que são constantes, que a gente usa muito nas questões de estequiometria, nas questões de gases também, tá? Então, essa constante, o nome dela é constante de Avogadro, tá certo? Essa constante de Avogadro tem um número e tem um significado. A constante diz o seguinte: 1 mol de qualquer substância, em 1 mol de qualquer substância, sempre vai existir 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Olha como já está perto da gente saber se isso aqui está certo ou errado, utilizando a constante de Avogadro, tá, pessoal? Então, vamos lá. Em 1 mol de gás carbônico, existe 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a nossa reação lá da queima do propano não produz 1 mol. Produz quantos mols de gás carbônicos? 3. E eu venho aqui e coloco. Em 3 mols de gás carbônico, eu vou ter quantas moléculas? X. Tá bom? X moléculas de gás carbônico. E aí, nós chegamos onde, meninos e meninas? Numa regra de 3 simples, onde eu vou multiplicar meios pelos extremos, tá bom? E aí, eu vou escrever aqui para vocês. 1 mol vezes X. 1 mol vezes X é igual a 3 mols vezes 6,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Até aí tudo bem? Tá tranquilo para você? Olha, 1 mol ele tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 3 mols vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23
moléculas dividido por 1 mol. Mol com mol, corta. Sobrou o que, pessoal? Moléculas. E é justamente isso que a gente quer saber. Quantas moléculas de CO2 existem em 3 mols de CO2? Tá bom? E aí eu vou vir para cá, ó. Fazer x é igual a 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Bom, agora é multiplicar, né? Eu vou fazer a continha aqui, tá? 6,02 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Duas casas decimais, 2. X é igual a 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Oxe, professora, tá errado, é a resposta mesmo. Não. Veja. Esse número não está em notação científica. Olha a importância de você saber expressar um número em notação científica, tá? Preste atenção. Vai ficar agora em notação científica, por quê? Eu vou deslocar a vírgula para o lado esquerdo. Lembre-se que em notação científica, a vírgula fica entre um número que seja maior, entre um número que seja maior que 0 e menor que 9, não é isso? Então, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó, para o lado esquerdo. Se eu desloco a vírgula para o lado esquerdo, o expoente aumenta. Se eu deslocar a vírgula uma vez, o expoente aumenta 1 unidade. Se eu deslocar a vírgula 2 vezes, o expoente aumenta 2 unidades, tá bom? Então, ó, x é igual a 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Então, pessoal, volto para o texto. A queima de 1 mol de gás propano produz 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de gás carbônico. Olha lá. Sim, correta. Tá? Eu espero sinceramente que eu esteja ajudando você, tá? A variação de entalpia, neste caso, indica variação de entalpia. Quando eu falo em variação de entalpia, eu estou falando no ΔH. O ΔH, neste caso, indica a quantidade de calor absorvida é de 2.200. Olha o erro aqui, ó. Ó, calor absorvida, quantidade de calor absorvida. Se lá no comecinho eu analisei o texto com você, já sei que é uma reação exotérmica, mas confirmada pelo sinal de ΔH. Então, aqui, pessoal, esta afirmativa está incorreta. Logo, é a resposta da questão. Muito obrigada e espero que você tenha aproveitado essa revisão. Um cheiro para você.